Hoje eu queria falar a respeito de um livro que fazia muito tempo que ele estava na minha lista de compras da Amazon, mas é um livro que físico é muito difícil de encontrar. Aparentemente a Intrínseca não está mais lançando e editando essa história. Eu estou falando de Por Favor, Cuide da Mamãe, da Kyung-Suk Shin. A Kyung é uma autora sul-coreana, nascida em 63. Ela já tem 7 livros publicados, 7 romances, 7 coletâneas de contos e 3 livros de não ficção. Atualmente ela também é professora universitária e ela já ganhou muitos prêmios com essa obra, com esse livro, Por Favor, Cuide da Mamãe. O que eu mais gosto da literatura asiática, né, que são textos que chegam muito pouco aqui, embora hoje você consiga encontrar bastante coisa assim, infelizmente esse movimento ele tem acontecido com mais naturalidade e com mais facilidade, é que eles fornecem pra gente uma visão e uma perspectiva completamente nova de fatos, de coisas e de assuntos que já eram comuns pra gente, já eram coisas rotineiras da nossa vida, mas por uma visão totalmente oposta ou nova. Afinal, a gente está falando de outro povo, de outra região, de outra cultura, muito mais antiga, ou com tempos de desenvolvimento diferente do que o nosso. Então é perfeitamente justificável que eles tenham uma outra forma de encarar as questões intrínsecas da vida e do ser humano. Nesse livro, por exemplo, eu consegui identificar bastante isso que eu acabei de comentar, e eu acho também que a própria dinâmica do livro, a própria maneira como ele foi escrito, ela diverge e muito de qualquer coisa que a gente já tenha pegado aqui nessa literatura mais ocidental. O cerne da história já é apresentado pra gente no iniciozinho do livro. Eu acredito que na primeira página ele já traz isso, que é o desaparecimento de uma mãe, né, da matriarca dessa família, de poucos filhos e um marido, numa estação de metrô de Seul, e todo o restante da história vai orbitar essa temática. A gente tem nessa obra 5 capítulos, cada um deles sendo contado por um personagem, o filho, a filha, o pai, a mãe e a outra filha. E no relato de cada um deles, eles vão inserindo novos fatos a essa busca, a essa história passada da mãe e a dinâmica também dessa família. As pessoas dessa narrativa, elas são de uma região rural, ali bem próximo da capital, de Seul. Elas tiveram uma infância e uma vida sempre muito difícil. Tudo foi conseguido com muito esforço, mas agora, depois de adultos, eles conseguiram papéis de destaque, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, na sua área de atuação. Mas eles estão sim um pouco mais confortáveis, mas essa história pregressa deles, ela acaba voltando, ela acaba retornando de uma forma ou de outra. Todo o livro é contado meio que num tom confessional, como se o leitor tivesse aberto para aquelas pessoas falarem basicamente de tudo, de toda a sua vida, de como eles tratavam e lidavam com essa mãe, com o irmão, com o pai também. Mas claramente essa figura materna, ela ia sendo apagada ao longo dos anos, quando na verdade ela era a coluna de sustentação daquela família. E o que eu acho interessante é que em um dado momento essa autora, ela vai fazer uma série de questionamentos que lida mais ou menos com a ideia de dívida paterna, dívida materna, que o filho tem com relação a esses pais, mas principalmente, claro, a essa mãe, né, que é a nossa peça central. Mas como mensurar, né, como que a gente vai precificar essa dívida, porque não tem como você calcular o valor de alguém que lhe deu literalmente a vida. Eu acho inclusive que até o termo dívida talvez seja um conceito leviano para ser usado nesse contexto, porque dá uma ideia de aspecto financeiro e econômico quando não se trata disso em absoluto, é outra questão que está envolvida aqui. Na verdade são aspectos morais que são levantados aqui, como respeito, afeto, admiração, valores e também os sentimentos. Essa é uma mãe que se doa completamente para essa família, ela se desdobra, ela se divide em várias, faz N coisas para garantir que essas pessoas, que os filhos, que o marido, tenham uma vida minimamente digna e confortável também. E é muito triste ter que acompanhar tudo o que ela passa ou a que preço ela faz com que essas coisas cheguem até a casa, sendo que ela está, muitas vezes, aparentemente sozinha. Então, em nome desse bem-estar dentro de casa, ela passa por muita coisa. E são esses pontos que muitos dos filhos e o marido não sabem. E ela não faz questão de levar isso às claras, de colocar e evidenciar isso. Porque é um preço que ela resolve pagar sozinha. Ela acredita que é função dela. Ela se sente bem proporcionando isso para as pessoas que estão lá dentro de casa. Mas ela tem uma série de perdas muito grande com isso tudo também. Esse então é um texto, um relato muito simples, muito bem escrito. Mas tem muito desespero e muito sofrimento aqui.
Como eu falei, é bastante triste acompanhar isso tudo, né? Causa muita dor, mas é bastante recompensador. Eu acho, inclusive, que é uma verdadeira celebração e uma homenagem à figura materna. Seja lá quem essa imagem represente para você na sua vida, mas eu acredito que sim, é uma alusão muito boa a toda a concepção da figura materna. Deixo então aqui a minha recomendação para quem se interessa por leituras diferente da que a gente está habituado aqui no Ocidente, no Brasil. Um livro de uma autora sul-coreana, que tem esse aspecto da maternidade bastante evidenciado. Vou deixar lá embaixo o link da versão física, né, desse livro. Você pode encontrar essa história dessa forma. Ou então, se você tiver a sorte de encontrar o livro físico, eu realmente desisti de encontrar porque eu não acho encanto nenhum. Deixo lá embaixo também o link da Amazon. Fazendo qualquer compra por lá, você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.